Bom, está escrito assim na palavra do Senhor, Atos, capítulo 9, verso 36 em diante. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmola. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo levado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores, envia até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na sua casa mais uma vez, cantando, exaltando ao Senhor, glorificando teu santo nome. Agora nós queremos pedir muita graça para falar da sua palavra. Eu oro para que o Senhor leve cativo o meu coração e o coração da sua igreja nesse momento, e que o seu propósito em lançar essa palavra seja alcançado no nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Reginaldo, pega uma água para mim, por favor. Nós vamos conversar hoje, irmãos, sobre lições acerca do discipulado. Lições sobre discipulado. Alguém pode olhar para esse texto e ver apenas um milagre acontecendo. Quem sabe uma mensagem que fale sobre o poder de Deus para curar o enfermo e até mesmo para ressuscitar alguém que estava morto. Mas tem lições sobre discipulados importantes aqui para nós. Eu queria começar a nossa conversa citando uma frase de um pensador cristão, Paulo Evaristo Arnes. Ele disse o seguinte: cada cristão revela-se discípulo de Cristo na medida em que serve. Cada cristão revela-se discípulo de Cristo na medida em que serve. E para esse pensador, a palavra cristão não é uma palavra que está vinculada àquela que está no próprio texto de Atos, quando os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, porque se pareciam com Cristo. Para o pensador Paulo, a palavra cristão é apenas uma categoria, né? Que poderia ser cristão, crente ou evangélico ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas ele diz nesse sentido que para você sair do nível de apenas mais um na categoria e ser alguém que seja identificado, especialmente por quem te vê com Cristo de verdade, você precisa estar servindo, né? Uma coisa é eu ser um crente, um cristão, um evangélico ou qualquer outra coisa. Outra coisa é eu ser um discípulo, de fato. E a proposta de Jesus, inclusive para os apóstolos, é para que eles fossem e fizessem cristãos, não é? Não. Vão e façam discípulos. Porque a dinâmica do evangelho é constituir um grupo de discípulos, que serão discípulos de todos os tempos. Então, é uma frase muito interessante de se pensar. Cada cristão revela-se, se mostra discípulo de Cristo de fato, na medida em que ele começa a servir. Eu achei essa frase interessante
e conectei no texto que nós acabamos de ler, porque nós temos dois modelos de discípulos autênticos aqui nesse texto. O primeiro é o conhecido Pedro, né? Discípulo de fato de Jesus, seguidor de perto de Jesus, e não apenas seguidor, alguém que reproduziu o discurso e que encarnou o modus operandi de viver de Jesus. Então, Pedro, especialmente depois que Jesus se tornou assunto aos céus, ele foi um servo dos outros em Cristo Jesus. Ele serviu ensinando, serviu assistindo e serviu sendo um instrumento de Deus, realizando grandes milagres. Prova disso é que, um pouco antes do verso 36, a partir do verso 32 do capítulo 9, e eu queria que você mantesse a sua Bíblia aberta aí, o texto está dizendo que Pedro está viajando por toda parte. E o que Pedro está fazendo viajando por toda parte? Servindo, sendo um instrumento de Deus para a edificação do outro. O versículo 32 diz que ele chega aos santos em Lida, né? E ali em Lida acontecem milagres, curas e conversões. Enéas é alcançado pelo serviço de Pedro em Lida, que ele está doente, Pedro ministra a cura sobre a vida dele, e a cura que Deus ministra sobre a vida de Enéas, através da vida de Pedro, acaba gerando uma revolução em Lida, de modo que muitas pessoas se convertem ao Senhor. Então, muitos milagres aconteceram ali. Próximo de Lida, uma cidade chamada Jope, é uma cidade onde existem discípulos de Jesus também. E nessa cidade há uma demanda. Tábita, chamada também de Dorcas, adoeceu e morreu, como nós lemos aí no verso 37. Como Lida era perto de Jope, o texto diz isso, né? Quando os discípulos souberam que Pedro estava lá servindo, realizando milagres, enviaram então 2 homens pedindo: não te demores, venha até nós. E aí, nesse contexto, vão acontecer algumas coisas, e essas coisas serão lições para nós sobre discipulado. A primeira lição nesse bloco que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre Dorcas, né? Antes de falarmos dos milagres que aconteceram na vida dela, Dorcas é um modelo de discípulo ativo. É um exemplo, irmãos. Se você não tem um modelo hoje para você olhar, um referencial, eu convido você a olhar para Dorcas. Tem um mosquito aqui no meu... Eu convido você a olhar para Dorcas. Por quê, pastor? Olha aí o versículo 36 de Atos capítulo 9. Como ele começa. Havia em Jope o quê? Uma discípula. Quem está escrevendo os Atos é Lucas. E é interessante que, quando você lê os evangelhos, por exemplo, você vê lá que uma mulher que sofria tantos anos com uma enfermidade, um homem que vivia na beira do caminho. Aqui o texto diz que havia uma discípula. Antes de apresentar a demanda, Lucas apresenta esta mulher que era conhecida não apenas em Jope, mas em toda aquela região, por ser uma discípula autêntica. Ela era uma discípula naquela cidade. A palavra discípulo significa aquele que segue o mestre de perto, ou que reproduz, né, o discurso, ou o que reproduz, imita o mestre efetivamente. Então, quando Lucas chama Dorcas de discípula, e na verdade essa é a fama dela na região, ela não recebe o título, ela é uma cristã, ela é uma do caminho, ela é uma seguidora, mas as pessoas veem Cristo ativo na vida dela. Porque quando as pessoas olham para um discípulo, eles não veem o Marcelo, eles não veem o Alcione, eles não veem o Ricardo Alisson. Eles veem Cristo, porque o discípulo é Cristo agindo através de nós. Entende? E Dorcas é alguém em que a comunidade via Cristo ativo. Ela não é uma mulher qualquer. Ela não é um crente comungante.
ela é discípulo. E a sequência de texto mostra para nós que isso é uma realidade. Por quê? Porque o texto diz que ela fazia, né? Ainda no versículo 36, ela fazia muitas obras e dava a esmola. O fato dela fazer denota o comportamento do discípulo. Não é discípulo parado, não existe discípulo estático. Discípulo é quem está ativo, quem está fazendo, né? Não existe o discípulo de Jesus, do ponto de vista da religião romana, que é apenas uma mera ilustração, uma imagem, é estática. Não! Na dinâmica do cristianismo, o discípulo é ativo, se movimenta. O discípulo é aquele que faz o tempo todo. Diga isso comigo, o discípulo autêntico faz o tempo todo. Né? Olha aí o que o Senhor está falando conosco, que nós temos feito. Mas o discípulo autêntico é aquele que está sempre fazendo, está sempre em movimento. O texto diz que ela faz boas obras. Ela não está preocupada em ser salva, por isso ela está fazendo boas obras, porque ela já é salva. Mas Tiago fala em mostrarmos a nossa fé através das obras. Ela está ativa. E é muito provável que as ações dessa mulher estão vinculadas com aquilo que está no versículo 39. Porque as viúvas estavam chorando e comentavam sobre as roupas e sobre os vestidos que ela fazia. Então Dorcas fazia boas obras com o talento que ela tinha. Dorcas servia ao Senhor para além da dinâmica de falar do Evangelho e de ensinar o Evangelho. Ela fazia boas obras com o talento que Deus colocou nas mãos dela. Ela tinha o talento para fazer roupas. Olha aí no versículo 39, que você vai ver isso que eu estou falando do capítulo 9, né? Lá no segundo momento, todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando as roupas e vestidos que Dorcas fazia enquanto estava com ela. Então, as boas obras de Dorcas estão vinculadas com ela servir ao Senhor na vida do outro, porque Jesus não precisa de vestido nem de roupa. Mas as pessoas precisavam e ela servia nesse sentido. O texto diz ainda que ela fazia boas obras e ela dava esmola, ela se preocupava com a necessidade do outro, ela compartilhava do pouco que tinha com o outro, né? Ela doava, ela era generosa, irmãos. O texto, quando fala de esmola, está falando de esmolar mesmo, de contribuir economicamente com aquele que tem necessidade, né? É uma pequena oferta, é R$1, é R$5, é um leite, é um pão, é um gás. É você ser o instrumento do Senhor para suprir a necessidade do outro, com o mínimo, irmãos. Porque muitas vezes é naquele mínimo que Deus vai suprir. A história dos 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? Fato é que quando a nossa atitude é de discípulo, Deus pega o pouco e transforma no muito. Então essa é uma discípula autêntica, é um modelo a nível de observação e de imitarmos. Porque é alguém que é conhecida, que tem fama, que representa. Não é ela que está dizendo, eu sou uma discípula de Jesus. São as pessoas que estão dizendo, ó, lá em Jope existe uma discípula, existe alguém que se parece com Jesus, existe alguém que faz o que Jesus fazia, existe alguém que reproduz a vida de Jesus. Lá em Jope, Jesus está ativo na vida de uma pessoa. É um modelo para mim e para você, nós precisamos atentar para isso. 2 coisas, pelo menos, me chamam a atenção. Primeiro, Lucas, como muitos outros membros daquela comunidade em Jope e da cidade ao redor, sabia que ali existia uma discípula de nome Dorcas. Sabia que ali existia uma mulher que reproduzia os ensinos e as práticas de Jesus. Sabia que em Jope havia uma mulher que amava a Deus e amava as pessoas, e amava a Deus na vida das pessoas. Isso me chama a atenção. E a segunda coisa que me chama a atenção é que as pessoas sabiam que ela era discípulo de Jesus. Não porque ela falava, repito, e nem porque ela usava uma blusa escrito, eu sou discípula de Jesus, ou porque no Facebook, no Instagram da Dorcas estava escrito, discípula do Senhor. Não.
Ela era identificada como discípula porque ela fazia muitas coisas para Jesus e para a glória de Jesus. É uma mulher de fé, e a sua fé evidencia isso. Sobre nós, e que tipo de luz que esse texto traz sobre a nossa vida? Uma questão: o que dizem sobre você nesse sentido? O que as pessoas dizem sobre você nesse sentido? Esses dias eu vou dizer algo aqui para a glória de Deus, mas que alegrou meu coração. Vocês sabem que eu sou pecador, sou falho mesmo. Mas eu recebi a ligação de um amigo pastor lá de Anápolis. Ele entrou em contato para falar que conheceu um outro pastor em Cocalzinho, que eles estavam conversando e, de repente, eles começaram a falar sobre a comunidade presbiteriana renovada aqui de Catalão, começaram a falar sobre o discípulo Marcelo, né? E ele falou, puxa, eu ouvi umas coisas boas de Catalão, da sua pessoa, e eu falei, glória a Deus. E é interessante, pelo menos para mim, isso, porque é um feedback. Porque as pessoas precisam falar algumas coisas sobre nós, porque nós somos discípulos de Jesus. Porque quando falam sobre nós, não falam sobre nós, falam sobre Jesus. Pedro é uma referência de homem de Deus. Por quê? Porque ele é um discípulo de Jesus. Paulo é uma referência de homem de Deus. Por quê? Porque ele é discípulo de Jesus. Então eu e você, nós temos de ser referência de homens e de mulheres de Deus. As pessoas têm de falar, lá em Catalão tem um discípulo de nome Robinho. Tem um discípulo de nome Tiago, né? Conhece Tiago? Esses dias o Ricardo foi lá em casa entregar uma carta e falou, o Tiagão é lá da sua igreja, né? Legal, aquele cara, um cara sério, firme, né? Homem de fé, né? É isso, irmãos. O que as pessoas falam de você. Agora o brabo é quando fala assim, rapaz, Marcelo é lá da sua igreja. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, né? E infelizmente, irmãos, nós ouvimos mais dos Marcelos nesse aspecto do que dos discípulos de fato de verdade. Mas a minha oração é para que eu e você possamos ter como referência Dorcas. Por quê? Porque o discípulo autêntico se torna famoso, né? No sentido de ter as suas obras conhecidas. As pessoas sabem que ele faz boas obras, as pessoas sabem que ele dá esmola. Isso não tem a ver, irmãos, com a gente mostrar nas redes sociais o que a gente está fazendo. Mas quando você faz, as pessoas falam, as pessoas comentam, as pessoas comunicam umas com as outras. Dorcas fazia boas obras, dava oferta, dava esmola, se preocupava com o outro. Mas e eu e você? O que nós fazemos na cidade, o que nós fazemos na escola, o que nós fazemos no trabalho, o que nós fazemos no nosso bairro, o que nós fazemos quando nós estamos na nossa família. O que as pessoas estão falando de nós? Elas vão falar daquilo que nós estamos fazendo. Se as pessoas não estão falando sobre suas características enquanto discípulo, eu penso que é preciso mudar, é preciso ativar, é preciso sair dessa condição apenas de crente comungante e encarnar a dinâmica do discipulado de fato. O discípulo faz as mesmas obras e até maiores que Jesus. E foi o próprio Jesus que disse isso, né? Vocês farão obras maiores do que as minhas. Dorcas é um exemplo maravilhoso de discípulo ativo. Que eu e você possamos pensar mais nisso, irmãos, né? Que eu e você possamos melhorar nesse sentido. Refletir novamente sobre a frase do início. Ser cristão é uma coisa, mas ser discípulo tem a ver com servir, né? Você pode servir na estrutura, você pode servir lá fora, você pode servir num lugar que você trabalha, mas você tem que servir de alguma forma. Parece que as pessoas dos nossos dias entenderam tudo errado, porque o cristão quer ser servido, quer ser assistido, né? Irmãos, de modo que se você não assiste, as pessoas ficam chateadas com você, né?
eu fui encontrado, o Senhor me restaurou. Depois que eu me encontrei com Ele, a minha função agora nessa terra não é outra senão servir. Servir especialmente, aqueles que têm necessidades em todos os sentidos. Agora, se eu for ser servido ou não, isso não deve mudar a minha relação com Cristo nem com o outro. O próprio Jesus diz que Ele não veio para servir ou para ser servido, mas para servir. Então, que eu e você possamos pensar mais nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos ativar, irmãos. Vamos servir. Vamos nos mover, vamos fazer. E na nossa cidade, muitas pessoas precisam ser servidas, para que, em sendo servidas, tenham uma revelação de quem é Cristo.